Rapidamente, eu já quero trazer o texto base nosso. Gênesis 4, de 1 a 12. Vai dizer: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Essa palavra, igreja, ela tem aqui dois irmãos, Caim e Abel, que eles vão trazer uma oferta ao Senhor. E logo de início a gente pode observar que o Senhor, Ele analisa não só a oferta, mas Ele analisa os nossos corações, o coração do ofertante. Deus não está só preocupado com a sua oferta, o que você tem para dar, se é algum dinheiro ou se é o seu servir, alguma coisa a sua oferta. O Senhor não está olhando só isso. Ele vai olhar os nossos corações para ver a motivação dessa sua oferta. Ambos aqui no texto, eles ofertaram daquilo que é do trabalho deles. Caim era agricultor, ele ofertou do fruto da terra. E Abel era pastor de ovelhas e ofertou ali das ovelhas, daquilo que ele estava criando. Se nós olharmos aqui novamente, que vai dizer no versículo 3: Caim trouxe dos frutos da tua terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, o texto qualifica, traz características detalhadas, que fala: trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, trouxe as melhores partes. Abel selecionou o que iria ofertar. Ele pegou o que estava mais bonito, o primogênito da cria. Ele pegou o que era mais valioso ali e ofertou ao Senhor. Mas Caim, ele simplesmente pegou algo que resultou. Caim não teve aquele tempo de selecionar, de pegar algo que ia talvez sentir no seu coração, mas ele ia falar assim: isso aqui é para o Senhor. Não teve isso. Caim traz essa oferta ao Senhor, mas Abel trouxe o melhor que ele tinha para dar. Abel demonstrou fé e generosidade, demonstrou o que estava em seu coração. Quando nós ofertamos algo, seja o que for, nós temos que dar o melhor ao Senhor, porque o Senhor vai analisar o que você está dando e o seu coração. Não há nada que a gente possa esconder do Senhor. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe de coisas que às vezes a gente nem consegue lembrar. Amém? E aqui eu não me prendo só nessa oferta do texto, mas também quero trazer a oferta do nosso servir na igreja. Romanos 12:1, apóstolo Paulo, ele vai dizer, pedindo aos irmãos ali:
que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente deve se oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo para servir, mas um sacrifício nosso, santo, santificado para o Senhor. A gente não deve servir de qualquer forma, só para dizer que estamos servindo. Nós devemos ir servir ao Senhor e buscar que Ele nos molde. Buscar, Senhor, estou aberto a Ti, para que o Senhor possa me moldar, para que o Senhor possa me lapidar no meu servir aqui nessa igreja ou por onde eu for. Veja a diferença do que é a motivação dos nossos corações. Eu sei que aqui muitos do que eu já conversei e tratei, todos tiveram boa motivação. E é isso que nós temos que ter, sempre ter uma boa motivação, para sempre nos entregarmos ao Senhor e Ele nos lapidar. Buscar essa entrega santa e agradável ao Senhor. Nós devemos sempre ter uma excelência no nosso trabalho. Não só no servir na igreja, mas uma excelência do que fazemos na nossa profissão. Talvez você tenha um patrão, e às vezes não é um patrão muito bom, muito agradável, mas tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. E eu sei que o Senhor irá nos abençoar ali onde a gente estiver. Então a gente tem que ter essa consciência de que estamos trabalhando, seja no seu trabalho. Você pode estar pensando agora na sua profissão, e às vezes você está passando por alguma dificuldade em relacionamentos com alguém, mas saiba que tudo que você fizer, você está fazendo como se fosse para o Senhor. E aquilo ali, você está semeando na sua vida algo bom, que no tempo correto você vai colher, e é o Senhor que vai entregar bênçãos para você. Às vezes, quando a gente está servindo na casa de Deus, e às vezes a gente fica muito tempo servindo, a gente acaba perdendo a essência. Às vezes a gente acaba perdendo o que realmente importa para Deus no nosso servir aqui na casa. E a gente deve sempre se lembrar de que servir é como Jesus serviu, amando o próximo, buscando os interesses dos próximos, sendo maior mesmo que o nosso. Você consegue fazer com que os interesses do seu irmão seja maior do que o seu próprio interesse? É o que a Bíblia ensina, é o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 2. A gente deve se preocupar com o próximo, se preocupar com o irmão, se preocupar não só na igreja, mas por onde formos. Ajudar, pensar no próximo, é o que Jesus ensina, e Ele nos ensina a servir dessa forma. E nós não devemos perder isso de vista, essa dedicação. Por mais difícil que seja manter o bom desempenho daquilo que Deus quer, chega um momento que a gente vai ver que a força do nosso braço já não basta. Chega um momento que eu sei que eu passo, às vezes, muitos já passaram ou estão passando, que a gente vê assim: eu não consigo mais, estou me desgastando, e eu preciso do Espírito Santo, da força de Deus, da presença de Deus, me encher de Deus, para que eu possa dar continuidade, encontrar prazer no servir, encontrar prazer na obra de Deus. Às vezes vem alguns lapsos de desgaste, e é o momento da gente se encher da palavra de Deus, se encher da presença, de oração, de boa comunhão. Aqui no texto, Caim, ele se mostrou como um coração ferido, machucado. No versículo 5, Gênesis 4, versículo 5, vai dizer que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Perceba que Deus fala assim: não aceitou Caim primeiro e a sua oferta. É o que eu disse, Ele analisa o coração do ofertante. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? E o Senhor disse: se você fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, sabe que o pecado o ameaça à porta. Deus estava dando uma alerta. Deus estava falando assim: Caim, o seu coração está machucado, você está dando brecha com a sua ira,
com o seu nervoso, você está dando brecha porque o pecado vai te consumir se você não tomar o cuidado. O Senhor alertou, mas Caim não deu ouvidos ao Senhor, e assim ele acaba assassinando seu próprio irmão. Um coração ferido, machucado, ele não dá abertura para conselhos, ele não dá abertura para ensinos. Por mais que, se eu estiver com o coração ferido, eu posso sentar nessa cadeira, ouvir palavra, mas se meu coração continuar ferido e machucado, a palavra não entra direito, a palavra não germina em meu coração. Se meu coração está cheio de pedra, endurecido, cheio de espinhos, não tem como uma palavra ela dar bons resultados, não tem como essa palavra que eu escuto toda semana frutificar. Não tem como eu conseguir pegar ela e praticar. Veja a importância do que é o nosso coração e a saúde do nosso coração. Eu faço algumas perguntas aqui. Como o seu coração ficaria se você se sentisse como Caim, às vezes enciumado, às vezes uma porção de inveja por ver um outro irmão talvez progredindo ou crescendo? Por que o nosso coração traz uma pitada de ciúmes e inveja dentro da igreja, sabendo que o nosso irmão, Deus está o abençoando, e é Deus quem o abençoa? Talvez um elogio de pastores. Eu sei que muitos de nós, e eu também me incluo, que a gente já sentiu algum tipo de ciúme e inveja disso. Eu digo a vocês, o Senhor vê tudo, o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe o que se passa em nossos corações, e nós temos que tomar cuidado, irmãos. Jesus traz um ensino muito interessante em Mateus 5, versículo 23 e 24. Vai dizer: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Isso é Jesus ensinando. Se você tem algo contra o seu irmão, pare com a sua oferta, deixe ali diante do altar e vai se reconciliar com seu irmão logo. Olha a prioridade que Jesus dá para a união da casa, para a união da igreja, para que os irmãos estejam bem uns com os outros. Ele fala: para a sua oferta aí. Mais importante que a sua oferta é que um irmão e uma irmã, todos como uma família, estejam bem. O corpo de Cristo precisa estar unido. Nós não temos que ser um contra os outros aqui. Nós não temos que falar palavras amaldiçoadoras uns para os outros. Nós temos que abençoar. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que estender a mão uns para os outros. Só que muitas vezes a gente faz isso nem por atos, por ações, mas no nosso coração. A gente acaba falando mal nas costas. A gente acaba falando mal da igreja. Um defeito, alguma coisa que não deu certo, que errou, uma frustração. Como isso cresce no nosso íntimo. E a gente tem que tomar cuidado, porque o Senhor nos alerta: o inimigo está rodeando, só esperando uma brecha para poder estragar algo que tem construído há muito tempo, as nossas vidas, o evangelho, a salvação, o plano da salvação. O inimigo só espera uma brecha em nossos corações para ele entrar. E nós temos que tomar cuidado. Perdoe quem precisa ser perdoado. Certa vez eu tive um momento na minha vida que eu tive que perdoar o meu pai. Se não fosse esse perdão, eu tenho certeza que existia um travamento espiritual sobre a minha vida. E depois que eu consegui, muita luta, muita oração, muito conselho, é como se um rio me empurrasse e eu conseguisse receber as bênçãos, e eu conseguisse crescer, progredir. É como se fosse uma aceleração da parte de Deus para a minha vida,
que só Deus pode dar, irmãos. Não conseguimos fazer nada na nossa força do braço para melhorar mais. É o Senhor que consegue acelerar as coisas, mas o Senhor pede: perdoe quem deve ser perdoado, reconcilie-se com quem você precisa se reconciliar, seja aqui na igreja, ou seja na sua casa, ou seja com a sua família, com o irmão, com uma irmã, com um primo, com um tio, seja quem for. Eu sei que o Senhor está trazendo pessoas à sua mente agora, que você precisa se reconciliar, porque depende disso, para que o Senhor possa entregar uma carga de bênção maior para a sua vida. As bênçãos são boas, a capacitação é boa, a unção é boa, mas ela vem como uma carga, e nós precisamos estar bem estruturados. Se o nosso coração estiver machucado e a gente receber muita unção, nós podemos morrer, nós podemos machucar e machucar o próximo, se frustrar com a igreja. É por isso que o Senhor lhe entende. E naquele momento da minha vida ele falou, eu pedia tanto para o Senhor bênçãos, pedia planos, e o Senhor falou assim: enquanto você não se reconciliar com seu pai, nada vai acontecer. Não tinha outro caminho. Então, irmãos, eu creio que é uma noite para a gente refletir nos relacionamentos. Eu creio que é uma noite para a gente refletir no que a gente deve perdoar, no que a gente deve soltar, porque o perdão é você liberar esse peso. Perdoar não quer dizer que você é menor ou mais fraco, não tem nada a ver com isso. E nós precisamos disso. Amém? Terminando já, no versículo 11, Caim recebe uma maldição. Vai dizer: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Certa vez eu vi um pastor, não me lembro o nome, na internet, dando uma chave nesse ponto, de quando os nossos corações são muito machucados e nós temos problemas de relacionamentos com outras pessoas, e no nosso coração a gente já matou muitas pessoas. Como a gente vive cansado, como a gente trabalha e às vezes não consegue conquistar as coisas. E ele cita esse versículo, e é como uma chave para a gente entender que tem tudo a ver com a maldição de Caim, que ele mata seu irmão. E o Senhor fala: quando você cultivar da sua terra, que era o seu trabalho, esta não lhe dará mais da sua força. O cultivo não lhe dará mais da sua força. Ele vai passar por uma dificuldade para o resto da sua vida. E quantos de nós nos sentimos às vezes cansados por não conseguir, a gente se sente cansado, está acontecendo. Para Deus existem coisas que precisam ser resolvidas, e a gente colocou lá debaixo do tapete, e não dá certo, irmãos. Deus não vai trazer mais bênçãos, Deus não vai trazer mais capacitação enquanto a gente não resolver certos pontos nossos com as nossas famílias, com os relacionamentos, com tudo que a gente toca, com tudo que depende de nós. Nós precisamos prestar atenção ao que Deus pede, ao que Deus está exigindo desse tempo para nós. Nós estamos buscando, clamando ao Senhor, e quanto mais a gente clama, quanto mais a gente pede, mais o Senhor vai mostrar: é aqui, é esse caminho, eu preciso disso, eu preciso que resolva isso. Eu sei que o Senhor está trazendo muitas coisas para nós, e nós precisamos resolver os pontos, as pontas soltas, para que uma igreja avance mais rápido, para que a nossa vida ministerial avance, para que a nossa vida com a nossa família avance. A vida ministerial, o corpo de Cristo precisa da união de todos, e todos precisam estar com o mesmo objetivo, que é o coração de Deus e a sua vontade. Amém? Quando Jesus fala: vinde a mim os sobrecarregados,
os cansados e sobrecarregados, Ele ensina que Ele vai ajudar, Ele vai dar o seu auxílio. Mas Ele fala assim: aprendam de mim que sou manso e humilde. Aprendam de mim o meu caráter, para vocês pararem de ficar sobrecarregados. Aprendam comigo o meu jeito, a forma que eu tomo as decisões, a forma de pensar e analisar cada caso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu lhes darei descanso. Entrar no jugo do Senhor, entrar nesse comando de Deus, na palavra dEle. Nós precisamos aprender mais do caráter de Jesus e seguir, praticar, igualar nossa prática de forma honesta, deixando que o Espírito Santo molde, que seja com fogo, mesmo que vá doer, mesmo que vai ser necessário perdoar, mas deixe passar pelos processos de Deus, para que grandes bênçãos venham até você sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé.